Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que fizestes de nosso Pai São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, pobres servos e pobres servas da Divina Providência, a paz de Cristo, estamos aqui novamente reunidos para o nosso terceiro dia de reflexão sobre a transfiguração de Jesus Cristo e o nosso próprio caminho de transfiguração. O tema proposto para esse terceiro dia de retiro é, como havíamos dito, a profecia do Êxodo. Para falar sobre isso, gostaria de, no primeiro momento, fazer uma comparação entre o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Lucas. No Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 3 a 4, lemos o seguinte: Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Se queres, armarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Já no Evangelho de São Lucas, a cena parece um pouco mais desenvolvida. Vejamos o capítulo 9 de São Lucas, versículos 29 a 31, onde diz: Enquanto Jesus orava, o aspecto de seu rosto mudou e suas vestes tornaram-se de um branco deslumbrante. Eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido na glória, falavam do êxodo dele, que haveria de consumar-se em Jerusalém. Portanto, essa nota bastante particular no Evangelho de São Lucas, que é essa menção do êxodo que Jesus vivenciaria em Jerusalém. Antes de nos focarmos nesse tema do êxodo, vamos dar atenção um pouquinho às figuras de Moisés e Elias e a sua importância dentro desse cenário da transfiguração. Como todos devem saber, Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Essa é uma interpretação universalmente aceita, porque ela vem, inclusive, desde Orígenes. Talvez tenha sido o primeiro a fazer essa relação. Inclusive, o próprio Tomás de Aquino confirma essa interpretação, citando o próprio Orígenes. Então, desde sempre na Igreja, isso foi uma coisa muito tranquila, muito fácil de se aceitar. Moisés e Elias são, ao mesmo tempo, as testemunhas da antiga aliança e os precursores do Messias que haveria de vir. A profecia de Malaquias, no capítulo 3, versículo 23, e o livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículo 10, eles são os livros justamente que falam que Elias deveria ser o primeiro precursor do Messias. E São Mateus e São Marcos, em seus evangelhos, identificam esse Elias que deveria voltar como sendo o próprio João Batista, que foi condenado à morte por Herodes. Outro fato interessante é que o Deus que fez aliança com o povo judeu no Monte Sinai, dando-lhe a Torá por meio de Moisés, e que também fez aliança com o mesmo povo no Monte Horebe por meio do profeta Elias, esse Deus, no Tabor, revela-se como sendo o próprio Cristo. Os padres da Igreja do período pré-niceno, aqueles que defenderam a dupla natureza humana e divina de Jesus, eles interpretavam essas 2 teofanias do Antigo Testamento como sendo teofanias do Verbo de Deus. E se seguirmos este raciocínio dos padres pré-nicenos, podemos dizer, com tranquilidade, que tanto no Sinai quanto no Horebe, Moisés e Elias falavam como o Verbo de Deus, profetizando o diálogo que haveria de acontecer no Monte Tabor com o Verbo de Deus feito carne, Jesus Cristo. E a presença de Elias ainda acrescenta uma nota bastante particular a esta cena, que muito interessa a nós religiosos. São João Crisóstomo, em sua homilia sobre a transfiguração, que, se não me engano, existe em língua portuguesa, ele sublinha o caráter virginal da cena da transfiguração, onde
Elias, o profeta virgem, e João, o discípulo amado e igualmente virgem, rodeiam o Cristo, que é o virgem por excelência, já que toda a virgindade, inclusive a virgindade de sua mãe, a Puríssima Virgem Maria, tem a sua fonte na virgindade do próprio Cristo. Diz São João Crisóstomo: hoje, na Transfiguração, aquele que é virgem na antiga aliança anuncia ao que é virgem na nova aliança o Senhor virgem nascido da Virgem. Um belo jogo de palavras, mas que traz uma profundidade espiritual e teológica muito interessante para nós religiosos. Mas o que seria de fato esse êxodo que Jesus deveria vivenciar em Jerusalém? Segundo São Lucas, Moisés e Elias conversavam justamente sobre isso. Para compreender essa menção no Evangelho de São Lucas, acho importante primeiro nos determos na própria palavra, exodos, em grego, que significa partida, saída, mas também significa morte, segundo o sentido que é atestado no grego helenístico, na versão grega da Bíblia hebraica, que ficou conhecida como Septuaginta. Os autores do Novo Testamento, que escreveram em língua grega e leram, consultaram essa versão grega da Bíblia hebraica, a Septuaginta, eles conheciam a palavra Exodus como sendo o título grego que esta versão da Bíblia, a Septuaginta, e que foi escrita pelos 70 anciãos, haviam dado àquilo que na Bíblia hebraica chamava-se o segundo livro de Moisés. Nesse segundo livro de Moisés, para nós o livro do Êxodo, a palavra Exodus é utilizada justamente para designar a saída do Egito. E parece que esses autores do Novo Testamento conceberam a vida de Cristo justamente nesse contexto, como sendo um verdadeiro êxodo. Aliás, a própria natividade é um êxodo do Cristo, é uma saída do seio do Pai para viver no meio de nós. E o emprego da palavra Exodus no relato da Transfiguração, feito por São Lucas, parece, portanto, bastante intencional. Ele significaria, na Transfiguração, a saída de Jesus do reino da morte e a sua ressurreição. Ou, mais precisamente, também poderia significar a saída de Jesus de Jerusalém para o seio do Pai. Inclusive, segundo o livro do Apocalipse, Jerusalém é comparada ao Egito. E essa saída da Jerusalém terrestre para Jerusalém celeste é comparável à saída do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida. Portanto, existe na tradição, na interpretação desse versículo do Evangelho de São Lucas, um paralelo entre o êxodo do povo judeu que saiu do Egito para a Terra Prometida e o êxodo de Jesus Cristo, que sairá de Jerusalém na sua paixão e na sua ressurreição irá para o seio do Pai. Mas eis que o êxodo do povo judeu, através do deserto, então, prolonga-se e termina, ele é completado pelo êxodo do filho que vai para o Pai. Mas este êxodo do filho para o Pai já não é um êxodo desértico. Agora é um êxodo sangrento. Aquilo que antes era o deserto dá lugar à cruz. E a Páscoa, celebrada pelo povo judeu, agora é a própria morte do Filho único de Deus, que se fez para nós Cordeiro Pascal. Mais uma vez, a cena da transfiguração aparece como um anúncio da paixão e da ressurreição. Por fim, vale aqui uma menção sobre uma reflexão sobre a menção das 3 tendas, no versículo 4 do capítulo 17 de São Mateus. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Se queres, armarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Para alguns estudiosos, esta intervenção de Pedro e a menção das tendas
seria um sentido de celebração, de festividade. Para alguns estudiosos da Bíblia, essa alusão na intervenção de São Pedro é uma alusão à festa das tendas. Neste caso, os 6 dias depois que inaugura o Evangelho da Transfiguração segundo Mateus, indicariam ou o início da festa das tendas, que começava 6 dias após o grande dia das expiações, e que durava 6 dias, ou, se justamente ele durava 7 dias, desculpa, não 6, 7 dias, se essa festa das tendas durava 7 dias, significaria então essa menção o final da festa das tendas. De qualquer forma, ali o que é interessante para a gente é que é uma referência a uma festividade, a uma celebração, ao contemplar a face do Senhor. A propósito, São Lucas, com relação a Pedro, ele ainda completa, no versículo 33 do capítulo 9 de São Lucas. Ele, Pedro, não sabia o que dizia. Pedro, ele quer prolongar esse encontro de Jesus com Moisés e Elias, mas não faz a mínima ideia, não compreende o caráter celestial e também passageiro que aquela cena deveria ter, né? Ainda não chegou a hora de Jesus. De fato, Pedro não fazia a mínima ideia do que estava falando e nem poderia ter ideia. Ele não sabia o que estava contemplando, ele não imaginava o que estaria prestes a testemunhar, que é um dos maiores mistérios da nossa fé. O próprio artífice da nossa criação, o próprio autor da nossa salvação, numa teofania trinitária. A teofania trinitária, seria justamente o nosso próximo tema, que para que a próxima palestra não fique muito longa, é sempre difícil falar de Santíssima Trindade, eu gostaria de já neste momento fazer uma introdução. E para falar dessa teofania trinitária, vamos voltar a essa, logo depois da fala de São Pedro, ao Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 5. Pedro ainda falava quando uma nuvem luminosa se estendeu sobre eles, ou algumas traduções dizem, os encobriu. E da nuvem uma voz disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Nosso primeiro ponto de reflexão são os símbolos da voz e da nuvem. A menção da nuvem luminosa, mais uma vez, como já falamos aqui, é uma referência à teofania do Monte Sinai, assim como foi também a menção da alta montanha. Relembrando aquela passagem do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos 15 a 17, onde está escrito que Moisés subiu a montanha, a nuvem cobriu a montanha, a glória do Senhor pousou sobre a montanha do Sinai e a nuvem cobriu o monte durante 6 dias. Atenção para o verbo cobriu. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. O aspecto da glória do Senhor era, aos olhos dos filhos de Israel, como um fogo consumidor no cimo da montanha. Este texto do livro do Êxodo destaca a nuvem que cobre a montanha. A glória do Senhor, que tinha um aspecto de fogo consumidor, e a voz que chama Moisés do meio da nuvem. Portanto, 3 elementos aqui na teofania sinaítica: a nuvem, o fogo e a voz. Da mesma forma, na teofania da transfiguração, a nuvem também é distinta da glória do rosto de Jesus, que resplandece como o sol. A nuvem, igualmente, cobriu os discípulos com a sua sombra. E aqui, disse para vocês guardarem bem o verbo cobrir, porque ele é importante. O verbo empregado em grego, episkiazo, não tenho certeza se é essa a pronúncia, mas o verbo é importante para a gente, isso que importa. Esse verbo, episkiazo, é o mesmo que está na transfiguração no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 35, onde lemos que o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá. O anjo anunciando a Maria. Então, o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, cobrirá a Virgem Maria. É o mesmo verbo, episkiazo.
Essas são os dois únicos lugares do Novo Testamento onde o verbo episkiazo é utilizado. Isso nos faz pensar que esse verbo é utilizado somente para tratar de uma ação que é própria do Espírito Santo, porque aonde ele aparece faz menção ao Espírito Santo. É sempre um ato divino, né? Mas sempre uma referência ao Espírito de Deus. E assim, esse verbo se torna, na teofania da transfiguração, uma presença ao próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é a nuvem luminosa que cobre Jesus e os discípulos, assim como cobriu Maria na Anunciação. Portanto, na transfiguração nós temos os seguintes elementos: a nuvem, nós temos Jesus, cujo aspecto é como o do sol, e a voz que vem da nuvem, assim como o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. Estes são os três elementos da teofania trinitária no Evangelho da Transfiguração. Temos o Filho, na pessoa de Jesus Cristo, temos a voz, que claramente é o Pai, e temos a nuvem, que representa o Espírito Santo. E passemos agora para o nosso momento, a nossa reflexão que motiva a Lectio Divina sobre a fé de São Pedro. Pegaremos o versículo 4 do capítulo 17 de São Mateus, onde Pedro diz: "Se queres, Senhor, levantarei aqui 3 tendas." Refletiremos aqui sobre a fé de São Pedro como uma fé de alguém que quer permanecer na fé. Eu gosto muito da pessoa de São Pedro porque ele é aquele discípulo entusiasta. A pessoa entusiasta geralmente faz besteira, porque age sem pensar, sem refletir, mas a motivação dela é sempre boa. Geralmente a pessoa entusiasta é uma pessoa pura, né? No caso de São Pedro principalmente. Aqui ele fala uma grande besteira, né? Pedro não sabia o que falava, como diz São Lucas, mas a sua motivação é a motivação de alguém que deseja permanecer na fé. Pedro está perdido de alegria no alto da montanha, onde ele contempla o Senhor e a sua glória. Pedro gostaria de eternizar aquele momento e por isso ele diz: "Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas." Como eu disse, as tendas são sempre um contexto de celebração, de festividade. Ora, quem não desejaria, como São Pedro, permanecer na presença do Senhor, que se revela dessa forma, de uma forma tão luminosa e bondosa? Mas o importante é nos lembrarmos que as Sagradas Escrituras nos mostram que esse desejo de permanecer é também o desejo do próprio Deus. É o que ele quis ao longo de toda a história da aliança: permanecer no meio dos homens. O Senhor, inclusive, pediu a Moisés: "Faze-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Esse é o pedido que ele fez justamente depois de ter dado o dom da lei, a Torá. E depois o próprio Deus descreve longamente qual que deve ser o modelo dessa morada, onde ele quer habitar no meio do seu povo. Essa morada de Deus, a princípio, era uma tenda nômade, que caminhava com o povo do deserto, e depois se tornou o edifício instalado em Jerusalém, o templo. E essa morada é construída para ser um sinal da presença de Deus no meio dos homens. Pedro quer erguer uma tenda, e isso significa, portanto, que ele reconhece a natureza divina de Jesus e deseja, portanto, construir para essa natureza divina, para essa presença de Deus, uma morada. Só que São Pedro se esquece de que Deus sempre antecipa e ultrapassa os nossos desejos, que algumas vezes são desajeitados. Porque a tenda de Deus já foi erguida por si mesma na própria pessoa do Filho de Deus. O próprio prólogo do Evangelho segundo São João afirma isso. O Verbo se fez carne e ergueu a sua tenda no meio de nós. É tomando o corpo de um homem que Deus cumpriu plenamente sua vontade de permanecer entre nós.
a fim de nos permitir também permanecermos eternamente com Ele. Que a nossa fé, portanto, assim como foi a fé de São Pedro, nos conduza a desejar permanecer sempre em Deus, visto que daqui para frente nós temos a certeza de que Ele, em Jesus Cristo e nos sacramentos, permanece sempre conosco. E com essa certeza de que Deus permanece sempre conosco e que, se permanecermos em Deus, alcançaremos a salvação, é que passamos a nossa reflexão sobre os apoftegmas dos padres do deserto, com o tema: a pergunta: como me salvar? Essa é uma questão que frequentemente reaparece nos apoftegmas, dita desta forma ou de uma forma semelhante, que retorna a isso, inclusive. Muitas vezes vemos o seguinte cenário: um jovem que, querendo tornar-se monge, vai ao deserto e pergunta ao ancião que já é monge: Abba, diz-me como me salvar. Em primeiro lugar, que fique bem claro que não se trata de uma pergunta egoísta para alcançar simplesmente a própria salvação, uma salvação somente para si. Em grego, o termo soterion quer dizer salvação, mas também quer dizer cura. Aquele que vai ao deserto sabe que é pecador. Ou se ele não sabe ainda, o próprio deserto se encarrega de lhe mostrar isso. Aquele que vai para o deserto abandonou tudo, está só no deserto, é combatido pelo demônio, assim como Jesus foi combatido pelo demônio no deserto. E, portanto, ele sabe que está nas dificuldades e nas angústias do combate espiritual. Então, vendo claramente as suas limitações, vendo claramente que algumas vezes até sucumbe a essas tentações, ele percebe que é um pecador. E surge, inevitavelmente, a pergunta: como me salvar? Como ser curado? Como chegar à plena salvação? Para os antigos monges, alcançar a salvação é chegar à bem-aventurada eternidade, é chegar ao paraíso da paz por meio da saúde da alma, uma vez que salvação também significa ser curado pelo pecado. Então é por isso que o monge que deixou tudo pede ao ancião que já é monge para lhe indicar o caminho mais direto para ir àquilo que é o objetivo último de sua vida, a salvação. E na resposta que o ancião lhe dará, não se falará muito sobre separação do mundo, por mais fundamental que isso seja para os monges, não se falará muito de pobreza ou de castidade, porque se supõe que essas virtudes já foram adquiridas pelo simples fato de sair da sociedade, abandonar a companhia da família, abandonar o mundo e colocar-se no deserto onde não há nada disso. Então, aquele que quer pedir um conselho ao ancião já conhece de fato quais são todos os preceitos necessários, quais são todos os conselhos úteis para se chegar à salvação. Mas então, por que a pergunta? Ora, porque este que abandonou tudo e foi para o deserto, o que ele quer é justamente perseverar. Ele quer saber qual é o caminho, quais são os segredos de se perseverar neste caminho de salvação. Ir para o deserto, fazer-se monge para os padres do deserto, era o início, era, digamos assim, a entrada no caminho de salvação. Mas como perseverar? Vendo as suas limitações, vendo que ele caía muitas vezes nas suas tentações, ele vê que isso não é uma coisa muito simples e que é, portanto, necessário que alguém mais experiente, alguém que tenha vencido essas mesmas tentações, lhe indique qual é o caminho seguro. A pergunta que o jovem monge faz ao ancião, que aos seus olhos é o porta-voz de Deus, na verdade é um pedido para que este ancião guie as suas escolhas entre um tão grande número de meios possíveis, para que ele possa assim atingir o dom do discernimento, que segundo o monaquismo primitivo é a mãe das virtudes. Não é a maior das virtudes, pois esta seguramente é a caridade, mas o discernimento é a mãe de todas as virtudes,
porque somente com discernimento é que se pode chegar às outras virtudes. Somente com discernimento é que pode se saber se aquela voz que ouvimos transforma essas pedras em pães, vem de Deus ou do diabo. Geralmente, a resposta que o ancião dá ao discípulo será muito breve, um único preceito, uma fórmula simples e fácil de se reter, como vemos neste apoftegma anônimo. Um irmão pergunta ao ancião: Abba, diz-me como me salvar. E o ancião lhe responde: se tu podes ser insultado e podes suportar isso, é uma grande coisa, maior do que todas as virtudes. Vemos nesse pequeno texto que a resposta à pergunta como me salvar é um conselho que, na verdade, visa a perfeição. Porque o fato de suportar as injúrias, como pede o apoftegma, nada mais é do que um ato de amor aos inimigos, como pede Jesus no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha. Amar os inimigos é, portanto, o cume da caridade, e essa é a maior de todas as virtudes. Irmãos e irmãs, nós somos religiosos. Talvez até tenhamos um bom convívio fraterno em nossas comunidades que não contemple esses insultos que o apoftegma nos diz, ou talvez eles até aconteçam. Mas sabemos que, de qualquer forma, a vida, o trabalho, o ministério nos proporcionam provações e limitações que podem se apresentar para nós como verdadeiras injúrias à nossa pessoa, ou até como um inimigo, no sentido de que só existe um único inimigo, a saber, tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, ou tudo aquilo que nos é obstáculo para cumprir a vontade de Deus. Assim, se nós, tal como Jesus no deserto, sabemos suportar tais provações, eis a maior das virtudes. Terminemos, portanto, com a nossa oração do dia. Deus Altíssimo, que quiseste ser reconhecido como um habitante de Jerusalém. Deus Todo-Poderoso, que quisestes fazer-se homem entre os homens, e nos dissestes que permaneceríeis conosco, que permaneceríeis comigo até o fim dos tempos. Bendito sejais por vossa presença no mundo, por vossa presença em vossa igreja, por vossa presença em cada um dos meus irmãos, por vossa presença em mim. Bendito sejais por revelar-se no mais íntimo de mim. Tornai-me, Senhor, atento para vos perceber vivo em cada um de meus irmãos, e para reconhecê-los como tabernáculos da vossa presença. Concedei-me deixar-vos crescer na morada do meu coração, preenchendo toda a minha vida, até aquele dia em que habitarei eternamente em vós. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até o nosso próximo encontro.